Bora lá então, pessoal? Vocês estão vendo minha tela aí? Slide? Ó, eu tô vendo vocês. Boa, eu tô vendo vocês aqui. Eu tô com duas telas. Qualquer coisa, levanta a mão aí no Teams ou pode me interromper com áudio, não tem problema, tá? A gente para aqui, qualquer dúvida que tiverem, pode me interromper, tá bom? Então vamos lá. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês na primeira aula aí do hall técnico aqui da Conexão Afro. Vocês me conhecem já, né? O Jobson não para de falar de mim, que ele é meu fã. E acho que ele não vai participar aqui hoje, né? Vou ver se o Samuel vai entrar depois. Mas hoje é aula bem tranquila, tá? É só uma introdução também, pra gente apresentar o tema, falar um pouco de tecnologia. Então não vai ser muito pesado, não. A gente vai sair um pouquinho mais cedo, tá bom? Então vamos lá. Antes de falar de lógica de programação, eu queria falar para vocês sobre um pouco de tecnologia, né? Do mercado, da área em si. Porque, assim, tecnologia é uma área muito ampla. A gente pode atuar com programação, no caso de vocês, a gente está, no caso de nós, né? Nós somos desenvolvedores aqui. Mas também podemos atuar com cibersegurança, podemos atuar com IA, com data science, né? Ciência de dados, a gente pode atuar com machine learning, computação em nuvem, milhares de coisas que não necessariamente envolvem programação. Toda área tem um pouquinho de programação nela, né? E é aqui que vocês vão ver a base para poder desenvolver. Então, assim, não vou querer ser desenvolvedor, é bom você saber lógica de programação. É aqui que você vai aprender o básico para vocês levarem, porque toda área você vai ter que programar. Se você vai desenvolver sistema operacional, se você vai desenvolver máquinas, vai trabalhar com nuvem, toda área tem um pouquinho de programação, sempre diferente uma da outra. Mas a base está aqui, entendeu? Em lógica. E o que que a gente vai ver? O que que é lógica de programação, né? O que que é um programa? O que que é programação, né? Toda programação, todo programa, ele é um pedaço de código, é um texto que a gente vai fazer, que a gente vai ler, né? É um texto legível, legível mais ou menos, porque ele é uma linguagem que é tanto legível para o computador, vocês vão ver, e tanto legível para a gente. É ali no meio termo, não é totalmente em português, não é totalmente em inglês, mas tem aqui as linguagens que o computador vai entender e vocês vão aprender a escrever, a ler, a entender isso aqui nessa aula, né, nessa disciplina. Isso é programação, é a gente criar código. E o que que é a lógica de programação? Vocês vão ver que todo código, independente se é um código de 5 linhas, se é um código de 500, 5.000 linhas, 50.000 linhas, todo código segue padrões específicos. Por quê? Um programa, vocês vão ver que ele é um texto com várias instruções para o computador. Puta, dando um exemplo aqui, eu quero criar um programa que vai me dizer se eu tô apto a dirigir, né? Então, o que que eu vou falar para ele? A minha idade. Eu tenho 24 anos. Eu tô apto a dirigir? Você vai dar a sua idade, ele vai pensar e ele vai te trazer. Você está apto a dirigir ou você não está. Ou você pode estar apto, mas você vai estar dirigindo contra a lei. Você é menor de 18 anos. Entendeu? Você vai estar cometendo um crime. Mas aí a gente que decide o que a gente vai falar no programa, né? Então, dando um exemplo aqui, esse programa é um conjunto de instruções. Leia a idade que eu estou te dando, pense se ela é maior ou menor que 18 anos e nos traga se eu estou apto a dirigir, se eu não estou apto a dirigir. Isso é um programa básico. A lógica de programação são essas instruções, né? São o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente faz essas instruções, dá ela ao computador para ele conseguir fazer o que a gente deseja dele, né? Isso que é um programa. A lógica de programação envolve operadores que a gente vai usar. Eu quero que o programa some isso, eu quero que o programa compare números. Justamente esse. 24 é maior que 18, é menor, ele vai conseguir decidir isso. Eu quero que o programa devolva coisas pra gente, vai devolver em tela. Você está apto, você não está apto, né? E a lógica de programação é esse conjunto de operações, micro operações, que um programa vai ter para nos dar o resultado desejado. E como eu falei, independente se o programa tem 10 linhas ou 10.000 linhas, ele vai ser composto em diferentes instruções que, na base, elas voltam aqui porque a gente vai aprender em lógica.
independente da complexidade, óbvio. Tem funções mais complexas, conforme você vai aumentando a complexidade do seu software, ele vai ter funções mais complexas, vai ter instruções mais complexas, você vai exigir mais dele. Mas todas vão cair na base de programação. Você saber comparar, você saber usar operadores lógicos, aritméticos, saber usar condicionais, se isso, então aquilo, se isso, se não. Itere por essa linha, rode por esse número, incremente essa variável, né? São coisas que a gente vai ver, que vocês vão ver que tem em todos os programas. E a ideia daqui, de vocês saírem dessa disciplina é essa, de vocês saírem daqui sabendo ler programas, sabendo escrevê-los, ou ao menos decompor eles nessas instruções que a gente vai aprender. Porque no final eu quero que vocês me digam o que que esse programa faz. Vou dar um texto para vocês e vocês vão falar o que que esse cara está fazendo, o que que a gente está pedindo para o computador e o que que ele vai retornar para a gente, né? Isso é lógica de programação. Beleza? Vamos lá. O que que a gente vai ver hoje? Primeiro passo, o que que é um algoritmo? Vocês vão ver que algoritmo é uma receita, é um roteiro, um passo a passo, justamente esse conjunto de instruções que a gente vai dar para o computador para ele devolver para a gente o que a gente quer. Ele vai processar, ele vai pensar e no final ele vai retornar para a gente o que a gente está pedindo para ele, né? Isso nós que escrevemos. O que que a gente vai ver também? Esse fluxo de entrada, processamento e saída. Como eu falei, vocês vão ver que todo o programa, toda solução, todo algoritmo, ele é composto numa informação que a gente dá para ele. Nesse caso que eu dei no programa de verificar se eu estou apto a dirigir ou não aqui no Brasil, eu vou dar para ele a minha idade, por exemplo. Ele vai pensar e aí ele vai fazer o processamento e como saída ele vai retornar apto ou não apto a dirigir. Em terceiro lugar, a gente vai ver o que que é pseudocódigo. Pseudocódigo, pseudo é falso, né? E código é o que a gente vai usar para programar. O pseudocódigo, ele é uma linguagem, né? É um texto que a gente escreve em português mesmo, que a gente vai descrever essas instruções, esse passo a passo do algoritmo, sem se apegar à linguagem, sem se apegar à linguagem de programação. Porque existem várias. Existe hoje C Sharp, C++, Python, Java, PHP, COBOL, tem N linguagens de programação que são usadas para N objetivos. Por exemplo, C++, uma linguagem aqui da Microsoft que é bastante utilizada para quem gosta de fazer jogos. Porque ela tem bibliotecas, tem facilidades, instruções facilitadas para a gente que permite que os caras que querem desenvolver uma ambientação 3D consiga. Python, por exemplo, ele é utilizado muito utilizado, não só, né, mas gostam de utilizá-lo para fazer análise de dados, né, data science, porque ele também tem bibliotecas que são facilitadas para a gente fazer análise de dados de grande quantidade. C Sharp, Java são linguagens que muitos bancos utilizam, porque é uma estrutura bem definida de código, né? Cada linguagem tem a sua particularidade. Eu vou ter que aprender todas? Não, eu também não sei todas, ninguém sabe. O importante aqui é a gente saber o que fazer, saber quais instruções dar, saber montar a lógica desse programa. Isso a gente pode fazer em pseudocódigo, isso a gente pode fazer em português. Que nem eu falei, receba uma idade, receba um número, compare ele para ver se ele é maior ou menor que 18 e retorne apto ou não apto para a gente. Isso é um exemplo. E a gente vai descrever isso em português mesmo. Isso ajuda a gente a generalizar esse código. Então a gente não precisa ficar apegado a nenhuma linguagem de programação, tanto que a gente precisa saber todas. Mas ele ajuda a gente a montar o raciocínio do que a gente quer e verificar se a gente está seguindo o caminho certo, tá bom? E por último a gente vai ver sobre fluxogramas. O fluxograma ele é um dado visual, né? Ele é uma imagem com alguns componentes que a gente vai descrever o fluxo do programa, o fluxo dessas instruções. Leia isso em primeiro lugar, depois armazene isso, compare aquilo. Ó, a Ingrid conseguiu entrar aí. E aí, Ingrid, boa noite. Então é isso, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira etapa. O que que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos com ordem definida para resolver um problema. A gente pode
entender um algoritmo como se fosse uma receita de bolo, né? Pegue tais ingredientes, misture isso aqui, jogue 200 ml de óleo, misture agora, misture os secos, asse no forno. É um conjunto de instruções que a gente vai dar para nós mesmos para fazer um bolo, por exemplo, né? Ou a gente pode também ver como se fosse um GPS. Primeiro você vai sair de casa, vira à direita, vai 500 metros, vira à esquerda, vira rotatória, entendeu? Instruções que sempre vão levar a gente do passo A ao passo B, né? O importante é que essas instruções vão dar um fluxo definido, que a gente, um programa que nem esse do exemplo que eu dei. Ele não, ele vai estar esperando uma idade, que é um número. Não adianta você chegar nesse programa e digitar oi, tudo bem? Ele não vai funcionar, entendeu? Essa é a programação. Hoje a IA funciona desse jeito, né? Mas é um outro campo, entendeu? Quando a gente escreve código, a gente escreve instruções bem definidas. Então o programa espera um certo tipo de entrada, ele vai fazer o processamento dos dados em certos passos e ele vai dar para a gente a saída, tá bom? Sempre com passo a passo, sempre levando a gente do passo A ao passo B. E o que que é um programa, né? Um programa ele é um algoritmo, então a gente estava descrevendo o que que é um algoritmo. É um conjunto de instruções. Um programa, ele é um algoritmo, só que ele é definido em uma linguagem de programação, na qual o computador entende. Então foram esses exemplos que eu dei. Python, C Sharp, tudo isso é um programa. Você vai no final ter um código escrito em uma certa linguagem de programação. E um algoritmo são só as instruções que você vai dar em pseudocódigo para você definir as etapas de um programa, para você definir o que você quer dele. E eu coloquei uma mensagenzinha aqui. Todo programa, ele é um algoritmo. Afinal, todo programa, o que que é um algoritmo? Uma sequência de instruções. E aí, todo programa é uma sequência de instruções definida em uma linguagem certa. Python, Java, C Sharp, F Sharp, tudo. Só que nem todo algoritmo é um programa. Tem algoritmos na matemática que são para achar o melhor caminho, o caminho mais viável entre dois pontos, o caminho mais rápido, de menos peso entre dois pontos. Ele é definido, comece aqui, vá para esse lugar, teste essa variável. Não necessariamente é um programa, mas se você quiser desenvolver um programa em cima dele, você pode. Ele vai ser um algoritmo, beleza? E agora a gente vai ver a estrutura de um programa. Toda solução, ela vai ter essa estrutura que a gente está falando. Ela vai ter uma entrada, ela vai ter um processamento e vai ter uma saída. Como eu falei, o que que a gente espera de uma entrada? Toda entrada ela é definida de um programa, seja um programa para verificar a minha idade, seja um programa para calcular a média de um aluno, seja um programa para calcular quantos dinheiro eu tenho na minha conta, um programa para tirar acentos ou acentuar palavras. Um programa, por exemplo, que eu falei de verificação de idade, ele vai esperar um número, certo? Um programa que ele vai, por exemplo, colocar acentos numa frase, ele não vai esperar um número, ele vai esperar um texto. Então são diferentes entradas, mas sempre vai ter uma entrada. Eu preciso fornecer alguma coisa para esse software, fornecer alguma entrada inicial, algum número, algum texto para esse software, para que ele consiga fazer o processamento dele. E aí, o que que ele faz no processamento? Depende de cada programa, né? Se eu vou querer calcular uma idade, se eu vou querer fazer comparações, a gente vai aprender a fazer tudo isso. Mas cada programa vai ter o seu processamento. Então, é importante que ele recebe uma coisa, processa, pensa no que ele vai transformar, né? Quais contas que ele vai fazer, quais processos que ele vai fazer lá dentro, e ele vai retornar para a gente uma saída. E aí a saída vai ser colocar alguma coisa em tela, vai ser mostrar alguma imagem, vai ser trazer para a gente algum número, uma calculadora, por exemplo. Qual que é a entrada do nosso programa? Dois números. Se eu quero somá-los, se eu quero subtraí-los, isso também é uma entrada, né? Porque quando a gente está com uma calculadora, a gente vai clicar nos dois números que a gente quer somar, subtrair e selecionar a operação. São esses dois tipos de entrada. O que que ele vai fazer de processamento? Justamente somar, subtrair, dividir, exponencial, raiz quadrada, caralho a 4, que seja, tudo que uma calculadora faz. E de saída ele vai retornar o resultado que ele processou, certo? E, de novo, independente da complexidade, todo programa tem essa estrutura.
Todo programa vai esperar alguma coisa da gente, vai fazer um processamento que nós mesmos programamos, e a gente vai ter que pensar bastante, porque tem programas que são complexos, e vai dar erro no processamento. Às vezes ele vai trazer uma saída que a gente não quer, que a gente não espera. Às vezes ele nem vai chegar nessa etapa, ele vai crashar no meio, ele vai falar, ó, tem um bug aqui, e a gente que vai ter que descobrir qual que é o erro do processamento, entendeu? Mas ele sempre vai seguir essa lógica, tá? E aí eu deixei um exemplo aqui. Se eu quero fazer um programa que calcula a média de um aluno, né? Para quem não está familiarizado, média é quando você pega dois números e soma os dois, ou mais, né? E divide pelo número de operações. Então, se eu tenho minha nota 10 e minha nota 8, minha média vai ser 9, porque eu somo 10 com 8 vai dar 18 e divido por duas notas. Eu vou ter 18 dividido por 2, que é 9. Beleza? Qual que é a entrada aqui? A entrada são as notas do aluno. Pode ser duas, pode ser três, pode ser N notas. Eu vou dar isso como entrada. Então, o aluno tirou 10, o aluno tirou 7, o aluno tirou 8, por aí vai. Tantas provas que ele fez. Qual que vai ser o processamento de um programa que faz a média? Justamente, somar todos esses números, né? Qual que é a próxima instrução? Somar todos os números que eu dei, calcular quantos números que eu dei para ele e dividir esse resultado de soma pelo número de notas. E isso vai sair a média. Qual que vai ser a saída? Esse resultado final dessa conta matemática. Ou no caso aqui, se a gente quiser falar de se um aluno se ele foi aprovado ou reprovado, a gente pode até definir uma nota de corte ali no nosso programa. Falar, olha, a nota para passar é 6, no mínimo. Então, ele vai calcular a média, vai dar esse resultado, mas ele vai ser a nossa saída? Não vai. Ele vai ser um processamento intermediário. O que que ele precisa fazer mais? Próxima instrução: pegar essa nota, comparar a nota de corte que a gente deu. Então, se o aluno tirou 7,5 e a gente vai comparar com 6, ele foi aprovado? Sim. Senão, ele foi reprovado. Isso é o processamento. E a nossa saída vai ser esse rótulo: aprovado ou reprovado. Entendeu? Então, dependendo do que você quer do programa, você pode criar um programa que só faça média. Você pode criar um programa que tenha essa lógica de me dizer se está aprovado ou reprovado, mas eles sempre vão seguir essa mesma estrutura, tá bom? Então vamos lá para pseudocódigo. Esse programinha é legal para vocês entenderem, né? O pseudocódigo ele é esse algoritmo escrito em linguagem humana, né? Ele tem a estrutura de código, mas a gente não vai se apegar à sintaxe de uma linguagem de programação. Ele vai ser em português, só para a gente entender o passo a passo que a gente vai dar para esse programa, né? Ele serve justamente para a gente pensar, né, para a gente estruturar a lógica do nosso programa, das instruções, do passo a passo que ele vai fazer, sem ter que se preocupar com linguagem de programação aqui. Então, olha um exemplo legal. Eu vou criar um programa que ele vai verificar se um número ele é par ou ímpar. Qual que vai ser o início dele? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Qual que vai ser a entrada desse cara? Um número. Que ele vai ver? O que ele vai fazer de primeira parte? Ele vai ler esse número. Puta, dei um número 5. Primeiro passo, lê esse número, certo? A gente coloca essa linha porque tem uma instrução específica para ler esse número e armazenar isso em memória. Beleza, li o número, eu sei que ele é o número 5. Se esse número, no caso 5, módulo 2 for igual a zero, então ele é par. Senão ele é ímpar. Esse módulo, essa operação aqui, é um operador aritmético que a gente vai ver em umas aulas mais para frente, tá? Mas o que que ele significa? O que que é um número módulo 2? É um número, é o resultado, né? O resto da divisão desse número por 2. Então, por exemplo, vamos pegar 25, 24. Se eu pegar 24 e dividir por 2, ele vai me dar dois blocos de 12 certinhos. E sobra zero, certo? Porque 2 vezes, 2 vezes 12 vai dar 24. Se eu pegar o número 25, eu vou ter dois blocos de 12, que vão dar 24, e vai sobrar um, certo? O que que o módulo ele significa, então?
um número módulo 2 é o resto dessa divisão por 2. Isso a gente usa bastante para verificar se o número é par ou ímpar, tá? Então, se fosse aqui o número 24 dividido por 2, o resto da divisão é zero, é igual a zero. Então, se o resto dessa divisão é igual a zero, significa que ele é par. Isso uma característica intrínseca de todo número, né? Se ele é par, ele é divisível por 2, exatamente. Não existe resto nessa divisão, né? Se a gente for armar a continha certinho lá, do jeito que a gente fazia na escola, 24 por 2, sobe 2, vira 1, 2, tal, você vai ver que tem 12 e sobra zero. Agora, se um número não tiver o resto zerado, né? Se o módulo dele por 2 for diferente de zero, então ele não vai cair aqui nesse bloquinho. Ele não vai ser par. E ele cai aqui no bloquinho do sinão. Senão, você vai escrever na tela para o usuário. Ele é um número ímpar. Deu para entender essa lógica? Beleza. E a gente vai ver sobre fluxograma aqui. Esse fluxograma, ele é um jeito da gente desenhar o nosso código. Então, por exemplo, eu tenho aqui o início dele, o início do programa. Ele vai iniciar, a gente vai ligar lá, vai apertar o botão e o código vai começar a ler. Qual que é a primeira etapa que ele vai fazer? Primeira coisa, ler o número. E aí, qual que é a segunda instrução? Eu tenho o número 24. Eu vou tomar uma decisão. Espera que alguém caiu aqui. Eu vou tomar uma decisão. Ele vai ser, o módulo dele por 2 é igual a zero? Se sim, ele vai ser um número par. Eu devolvo ele como um número par. Se não, ele vai ser um número ímpar. E disso a gente cai para o fim do programa, certo? O fluxograma nada mais é do que um jeito da gente desenhar certinho, né, da gente colocar em passos o que um código vai fazer. Isso parece simples aqui para um código que é só de verificar se o número é par ou ímpar, mas em softwares e programas mais complexos, com diferentes tipos de instrução, isso vai ser muito útil, porque a gente vai conseguir mapear certinho em qual ramo aqui da árvore ele está caindo. Se ele está tomando uma decisão e está indo para a esquerda, se ele está tomando uma decisão e está indo para a direita, tudo isso vai depender aqui do fluxo das instruções que a gente está colocando. Beleza? Eu vou mostrar para vocês, eu quero fazer um fluxograma aqui depois. A gente tem alguns programas de teste para a gente brincar um pouco. E aí eu vou mostrar para vocês um passo a passo legal. Beleza? É agora, inclusive. Ó, vamos lá. Para escrever um algoritmo, e a gente vai escrever em linguagem humana, que a gente hoje não vai tocar em programação. Eu tenho aqui 3 programas para a gente fazer. Beleza? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem me interromper, fica à vontade, tá? Eu queria, para cada um desses programas, fazer o passo a passo aqui com vocês do pseudocódigo e depois a gente transforma isso no fluxograma, beleza? Então vamos lá. Programa A. Eu quero fazer um café, supondo que o meu software consegue fazer um café. Qual que é o passo a passo para a gente fazer um café? Tipo, vamos escrever aqui. Eu vou pegar o Notepad. Compartilhar aqui com vocês. Dá para ler assim, nesse tamanho? Beleza. Dá. Então, É assim. boa. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para a gente fazer um café? Pegar coador. Café coado, tá? Ninguém tá fazendo na máquina aqui. Pegar o coador. Segundo passo, pegar o café. Terceiro passo, ferver a água. Certo? Fala, Gustavo. Você tá com a mão levantada? Ah, beleza. Beleza. Ferver a água. Quarto passo, colocar a água no coador. Quinto passo,
tomar o café. Faltou alguma coisa aqui? Faltou. O quê? Faltou ferver a água, né? A ferver água tá aqui. Aí. Ah, Açúcar. perdão, Se gosta botar com o café açúcar, no tem coador. açúcar. Faltou o quê? Diga aí, mano. Faltou colocar o café no coador. É isso aí. Muito bem. Senão a gente vai tomar água quente, né? Café no coador. Eu tô brincando aqui, gente, mas isso é óbvio, é um passo a passo para X que a gente tá fazendo aqui. Mas quando a gente for escrever um software, o passo a passo ele é importante, porque isso aqui, quando a gente for fazer um programa, não vai ser pegar o coador, pegar o café e ferver a água. Vai ser atribua essa variável, some esses valores, atribua isso a uma lista, ah, mostre isso ao usuário. Se a gente perde uma etapa dessas, o programa não vai ter o resultado final que a gente quer. A gente não vai ter o nosso café no final, entendeu? A gente vai tomar só água. E vocês vão pegar muito isso. Vocês vão ver que criar um passo a passo do programa, mesmo que seja aqui bobinho, em português, vai ajudar a gente a definir o passo a passo e do que a gente quer do programa. Isso vai ajudar muito a gente na hora de fazer o nosso primeiro software. Porque eu vou dar uma tarefa para vocês. Eu quero um programa que vá me dizer que ele vai ser uma calculadora. E aí você vai pensar, caraca, como que eu começo esse negócio, né? Aí você vai pensar nas instruções. Qual que é a primeira etapa de você ter uma calculadora? Pegar dois números. Vou pegar o número A, vou pegar o número B. Vou selecionar a operação que eu quero. Vou fazer essa operação em cima desses dois números. Vou pegar esse resultado e eu vou mostrar esse resultado no final. Entendeu? Se a gente perde uma dessas etapas, o nosso programa não vai agir do jeito que a gente quer. Por isso que é importante a gente fazer o passo a passo. Beleza? Esse aqui é meio bobo, eu não vou nem fazer o fluxograma dele, porque é a mesma coisa, não tem nenhuma decisão aqui a ser feita, não vai agregar em nada, tá bom? Agora vamos pegar o segundo, aqui. Trocar uma lâmpada. Mesma coisa, gente. Quais são os passos em ordem? Primeiro, subir na escada. Pegar a escada e subir na escada. Segundo passo, vamos falar, desatarrachar, né? Desatarrachar o cara me corrigindo que nem em português eu sei escrever. Desatarrachar o socket. Remover fica mais fácil. Oi? Era só remover, ficava mais fácil de já arrastar. Remover. Boa. Remover o Remover. socket. Remover o socket. Segundo passo, remover a lâmpada. Não é nem o socket, né? A proteção lá do seu lustre. Sim. A lâmpada. Colocar a nova lâmpada. Esquecemos de algum passo aqui? Para os experts, ok, né? Mas se eu tentar fazer qualquer merda aqui no meu apartamento, eu vou tomar um choque. Então vamos desligar, desarmar o disjuntor. Beleza. Mesmo exemplo, mesma ideia, cara. O passo a passo aqui é importante a gente pensar antes. Isso vai ajudar bastante vocês. E vamos aqui pro terceiro, que é o que importa, tá bom? Como que eu vou verificar uma nota? Vamos voltar lá para o nosso programa de eu fazer uma média de eu tirar a média de um aluno e falar se ele está aprovado ou reprovado. Qual que é a primeira coisa que eu preciso aqui? Das notas, certo? N notas. Então, primeiro passo, ler as notas. Eu vou lá colocar 10, 9, 8. O cara tá indo bem. 2, beleza. Vou ler essas notas. Segundo passo, armazenar a quantidade de notas. Que a média vai ser a somatória das notas dividido pela quantidade delas. Não adianta eu fazer uma média, né, de somar três notas e dividir ela por dois. A média vai sair zoada. O cara vai ser aprovado sem. Na verdade, o cara vai ser reprovado, sendo que ele tirou notas boas, porque eu vou estar dividindo por mais. Então eu preciso ter a quantidade de notas. Beleza. Então vamos supor, o cara tirou aqui 10 e 8.
eu vou armazenar a quantidade de notas. Quantas notas aqui? 2, certo? O que eu vou fazer agora? Para tirar a média, o primeiro passo é somar essas notas. Isso vai me dar o resultado de 18, certo? Quarto passo, eu vou fazer a divisão. Dividir o resultado pelo número de notas. Eu consigo fazer esse passo? Consigo. Eu tenho o resultado, 18, e eu tenho o número de notas, que foi armazenado, foi capturado aqui, certo? Isso vai dar 18 por 2, é igual a 9. Falta alguma coisa? Ainda falta. Eu quero ver se o cara foi aprovado ou não. Para isso, eu já tenho aqui o resultado, né? Vamos colocar aqui mais um passo. Armazenar o resultado, que vai ser 9. E agora, como que eu faço? Eu preciso fazer uma comparação aqui. Isso é uma das ferramentas que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá bom? Se essa nota for maior ou igual a 6, então eu vou falar que ele está aprovado. Se não, eu vou falar que ele está reprovado. Então a gente vai fazer exatamente o que a gente viu lá. Se nota é maior ou igual a 6, então mostrar aprovado, certo? Se eu posso colocar um senão aqui, ou eu posso também falar se nota é menor que 6, então mostrar reprovado, certo? Isso aqui pode ser simplificado, tá? Porque se a nota é maior ou igual a 6, eu vou mostrar que está aprovado. Se não, ele está reprovado. Não existe outra possibilidade. Ou ela é maior ou igual a 6, né? O número é uma linha só. Ou ela está para cá, maior ou igual a 6, ou ela está para lá, menor ou igual. Ou, desculpa, maior ou igual ou menor. Então esse é o nosso código, tá bom? Vocês vão ver que isso, se a gente fizer em passos bonitinhos, a gente vai conseguir traduzir exatamente isso para a linguagem de código, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. A gente pode até fazer um códigozinho aqui que vocês não vão ter que decorar nada de programação, tá? Mas a gente faz um programinha aqui hoje que eu vou pegar essas instruções que eu fiz aqui e jogar fazer a escrita mesmo em programação. E aí vocês vão ver que ele vai trazer exatamente o que a gente quer, beleza? Vamos agora entrar aqui na internet. Tem um, tem um programa muito bom chamado Draw.io. Vou mostrar aqui para vocês. Draw.io. Esse cara é uma ferramenta boa para fazer fluxograma, tá? A gente pega aqui os quadradinhos, as bolinhas e faz o esquema aqui das decisões direto aqui nele. Aqui, por exemplo, eu vou fazer o meu programinha, eu vou aqui colocar os fluxos e a gente vai espelhar exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Vamos lá. O que ele espera aqui como primeiro passo? Ler as notas. Vou colocar aqui, ler duas notas, tá? A gente está fazendo uma média simples de duas notas aqui. Primeiro passo, ler duas notas. Vou até colocar aqui umzinho. Depois, ler duas notas, armazenar a quantidade a gente não precisa, porque a gente já está implicitando aqui que são só duas notas, tá bom? Qual que é o próximo passo? Eu vou somar essas duas notas. Somar as duas notas. Qual que é o próximo passo? Dividi-las. Na verdade, vamos colocar um passo antes desse, e é armazenar o resultado da soma. Beleza? Quando a gente trabalha com código, a gente tem que ser bem específico. Depois eu vou mostrar o porquê.
tá? Isso aqui é um passo importante. Porque se a gente não armazena, a gente pode até somar as duas notas. Mas a gente não fala para o computador, olha, lembra dessa informação, guarda essas duas notas. Ele não vai guardar. E aí seu programa não vai funcionar, beleza? Então, o primeiro passo, ler as duas notas que eu vou imputar, somar essas duas notas, armazenar o resultado dessa soma numa outra caixinha, num outro lugar lá. E agora eu vou esse resultado, dividir o resultado por 2. Aqui a gente não precisa nem dividir pelo número de notas, que a gente já implicitou lá, que são duas notas só. E agora está a parte legal do fluxograma, que a gente consegue acompanhar, que é a decisão. Geralmente a gente usa esse losango aqui para mostrar que a gente está tomando uma decisão, porque a gente consegue puxar aqui para os dois lados. Então, se ah, esqueci um ponto aqui, ó. Dividir o resultado por 2 e aqui é a mesma coisa. Quinto passo, armazenar o resultado da divisão. Agora sim, deixa eu encurtar aqui. Se o resultado for maior ou igual a 6, aqui, para quem não está familiarizado, maior ou igual é ou ele é maior ou ele é igual. Se for 6, está valendo. Se for maior que 6, também está valendo. Agora, se for menor, ele vai seguir outro caminho. Beleza? Então, se ele for maior ou igual a 6, eu vou mostrar aprovado. Se ele for menor ou igual a 6, que eu vou colocar um texto, ó. O resultado é maior que 6? Isso é uma pergunta, né? Ele vai ter que tomar uma decisão. Sim, o resultado é maior que 6. Eu vou mostrar que ele está aprovado. Caso contrário, aqui é um não. O resultado não é maior que 6. Vou mostrar reprovado. E aí, depois disso aqui, a gente puxa, se quiser. Eu esqueci até de colocar aqui a bolinha. Início. Aqui duas, uma. Ou ele vai para lá, ou ele vai para cá. E ele cai aqui no fim. Finaliza o nosso programa. Gente, isso aqui é um programa. Isso aqui são as instruções que eu falei lá no começo, tá? A gente vai decompor qualquer software, qualquer software. A gente vai decompor ele nessas instruções, beleza? E aí, cada instrução aqui vai dizer exatamente o que a gente precisa fazer. E nós que montamos o raciocínio. Nós que vamos montar aqui a ordem. A gente vai montar o que a gente quer de cada instrução. E conforme aqui o curso vai passando, vocês vão ter um refinamento, vocês vão saber refinar melhor essas instruções. Vocês vão saber o que vocês podem solicitar de um programa, o que vocês podem solicitar que um computador faça, seja ele somar, subtrair, armazenar, mostrar, né? São as instruções básicas aqui que a gente tem. E com o fluxograma e com o pseudocódigo, a gente consegue definir esse passo a passo para que a gente tenha a nossa saída desejada. Beleza? Beleza. Então, deixa eu puxar aqui a ferramenta de programação. Eu quero passar exatamente esse fluxograma que a gente fez para linguagem de programação. E, de novo, não se preocupem, vocês não precisam saber de nada agora. Como funciona isso aqui. Acho que, na verdade, até no final dessa aula, eu vou querer passar aqui o link para vocês já baixarem essa ferramenta, que ela vai ser importante para a gente. Deixa eu fazer até o Visual Studio. Hoje eu não tenho Visual Studio. Ah, tenho sim. Não, não tenho não. Vai ser nesse aqui mesmo.
Verdade. Vamos fazer o seguinte. Google Colab. Ó, gente, essa é uma ferramenta legal, que se chama Google Colab. Ele é é uma IDE que a gente chama. IDE é uma interface de desenvolvimento para código, que ele funciona muito bem com Python, tá bom? É, a gente tem outras ferramentas aqui para desenvolvimento em outras linguagens de programação, que eu vou passar para vocês depois. Mas essa aqui é boa para Python, entendeu? E a gente consegue ver o passo a passo aqui do código, a gente consegue ver o passo a passo de dos resultados de cada bloco de código, e a gente consegue escrever, é de graça, tá bom? Você conecta sua conta aqui do Google e você consegue fazer de graça. Beleza? Então vamos lá. Ah, eu vou escrever aqui e vamos ver se funciona esse código que eu fiz, tá bom? Então, qual que é o início do código? Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Ler duas notas. Então, eu tenho um inteiro nota 1. Isso aqui, de novo, vocês não precisam saber, tá? Eu vou dar que ele é 10. Beleza? E eu vou declarar outra nota, que é a nota 2, que ela vai ser 8. Qual que é o nosso segundo passo? Eu vou somar essas duas notas. Então, o meu resultado da soma, vai ser nota 1 mais nota 2. Esse é o nosso segundo passo, certo? Eu estou armazenando, na verdade a gente já está aqui no terceiro, tá? Eu estou armazenando o resultado da soma, pegando as notas 1 e notas 2. Estou somando aqui os dois. E é para isso que eu uso o operador de soma. Se eu quisesse subtrair, se eu quisesse multiplicar, se eu quisesse dividir, tudo isso a gente ainda vai ver, beleza? Mas por enquanto eu quero somá-las. Qual que é o nosso terceiro passo? O nosso quarto passo aqui? Dividir o resultado por 2 e armazenar ele em algum lugar. Então, eu vou pegar um. Ops. Bom. E agora vai ser o nosso resultado da divisão. Ele vai ser o resultado da soma dividido por 2. Estou aqui pegando a soma e tirando a média. E eu estou armazenando aqui em resultado divisão. Qual que é a grande sacada aqui? Agora fazer o nosso condicional. Então, se, que é if em inglês, mas depois a gente vai ver tudo isso, beleza? Se o resultado da divisão, olha isso, ele até completa. Medo, tá? Se o resultado da divisão ele só errou a nossa nota de corte aqui, ele tá falando aqui que é uma nota de corte 7. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ele tá falando aqui que vai ser 7, mas não vai, a nossa média vai ser 5. Oh, mentira, eu coloquei 6 ali, né? Se o resultado da minha divisão é maior ou igual a 6, então eu vou com print, eu vou colocar na tela aprovado. Se não, ou else, eu vou colocar print reprovado. Beleza? Como que vai ser esse cara aqui? Supondo que eu tenho 10 e 8. Ele vai somar essas duas notas, vai dar 18. E ele vai armazenar aqui em resultado soma. O meu resultado de divisão vai ser o resultado da soma, que é 18, dividido por 2. A barra aqui é a divisão. Ele vai armazenar o resultado 9. A gente já consegue prever qual que vai ser a saída desse programa. Se o resultado de divisão, que é 9, for maior ou igual a 6, no caso ele vai printar aprovado. O print é o comando aqui, é a instrução para mostrar na tela, beleza? Vai mostrar aprovado. Se não, ele vai mostrar reprovado. Vamos ver se funciona essa bodega? E que ele está conectando com Python. Python é uma linguagem legal porque você consegue escrever, criar um pacote e já mandar para ele processar. Olha, já deu um erro aqui para mim. Então é 10. O que que eu errei aqui, galera?
Ah, ele não tem inteiros. Ah, boa. Eu que não sei Python, gente. Python não tem tipos de variável. Eu que errei aqui. Bem, eu queria tirar essas outras variáveis, mas tudo bem. Aí faltou esse pontinho aqui. Beleza. Vocês veem que aqui ele trouxe já o resultado. Beleza? Aprovado. O que que eu faço? Se eu tivesse aqui por exemplo, uma nota baixa aqui, nota 2. A nota da minha primeira prova foi 2, mas eu fui bem na segunda prova, tirei 8. Minha média aqui vai ser quanto? Eu tenho duas notas. Eu vou somar, vai dar 10. Eu vou dividir pelas duas notas, vai dar 5. 5 é menor que 6, não é maior ou igual. Ele vai cair aqui no sinão, ou seja, ele vai vir aqui para esse galinho aqui do fluxograma e vai falar: "Ah, você está reprovado." O que acontece se a gente rodar? Ele muda já a saída, certo? Cara, esse é o primeiro programa aqui que vocês fizeram, que a gente fez de Python. Isso é um código, é um programa. E a partir daqui a gente só vai aumentando a complexidade, mas vocês vão ver que, dando as instruções certinho para o programa e espelhando elas em uma linguagem de programação, você vai ver que o código funciona. Beleza? Vamos fazer um outro teste? Vamos fazer agora um programa de verificar se eu sou apto a dirigir, que é aquele exemplo que eu dei lá no começo. Beleza? Vou fazer o seguinte, vou apagar esse cara. Início. O que que eu recebo aí agora eu quero que vocês me ajudem, tá bom? E eu vou fazer chamada aleatória. Aqueles. Mas vamos pensar aqui comigo. Num programa que eu quero, qual que é o meu objetivo desse programa? Me dizer, a partir da minha idade, se eu estou apto a dirigir pela lei brasileira ou se eu não estou apto. Beleza? Todo mundo sabe aqui que é 18 anos, mas vamos fazer o computador dizer isso pra gente, beleza? Qual que é o primeiro passo que eu vou precisar aqui em um programa? A idade, primeiro, Isso aí, solicitar a eu vou idade. precisar, isso aí, eu vou precisar saber da minha idade, certo? Então, primeiro passo, Tá. ler uma idade. Beleza. Qual que é o próximo passo? Eu tenho a idade. Agora eu preciso saber se essa idade bate com a nossa idade de corte, se ela é maior ou menor que 18 anos, certo? Vamos lá. Eu crio aqui um outro bloquinho. Primeiro passo, ler uma idade. Segundo passo, aqui a gente pode armazenar ela. E agora a gente já tem que tomar uma decisão. Eu tenho essa idade armazenada, eu vou fazer uma verificação em cima dela. Se idade, a gente vai fazer uma pergunta aqui. Idade, ela é maior ou igual, né? Porque se eu tenho 18, eu posso dirigir. Vamos fazer um teste aqui, ó. Uma idade maior que 18. Se ela for maior que 18, idade é maior que 18? Vou fazer uma pergunta aqui. Se sim, opa, se sim, eu vou mostrar. Você pode dirigir. Mesma coisa aqui. Se não, eu vou mostrar. Você
não pode dirigir ainda. Certo? Agora vamos traduzir isso aqui. Aí vamos colocar aqui o fim do nosso programa. Então vamos traduzir isso aqui para código. Então eu vou ter uma idade que eu posso falar, sei lá, eu tenho 24 anos. Eu vou armazenar essa idade, 24, na nossa variável idade. Beleza. Agora eu já tenho que tomar uma decisão. If, né, ou se, idade, ela é maior que 18, que é o que a gente colocou aqui no nosso condicional, se ela é maior que 18, eu vou falar print, né, eu vou mostrar, você pode dirigir. E eu tenho que colocar isso aqui entre aspas, tá? Depois vocês vão ver todas as nuances aqui da programação. Tem desenvolvedor que fica louco, que esquece uma aspa, esquece dois pontos, esquece um ponto e vírgula, e aí fudeu o código inteiro e era só dois pontos. E aí, se não, else, você vai printar, você vai mostrar, né? Você não pode dirigir ainda. Gente, isso é um programa aqui, ó, de 5 linhas. Mas funciona. Quer ver? Você pode dirigir. Ele mostrou isso pra gente. E é a mesma coisa que a gente viu, ó. Entrada, a gente que define isso aqui. Processamento, saída. Todo o programa. Se eu quiser mostrar para vocês aqui o código-fonte do Windows, ele vai ter isso. Obviamente, né? Com N complexidades, N coisas. Mas ele vai ser assim. E se eu falar aqui que minha idade é 18, eu posso dirigir? Em tese eu posso, certo? Vamos ver? Ele falou que eu não posso dirigir ainda. Tá errado, certo? Por que que tá errado? Vocês conseguem identificar onde que tá o erro aqui? Você não colocou Acho que faltou igual, né? Isso aí. isso. Porque se eu tenho 18, eu já posso, certo? Se não, vamos ver se faz diferença? Beleza? Já trouxe outra saída pra gente. Por quê? Ele caiu aqui na outra arvorezinha. Se aqui é maior que 18, quando eu coloquei 18, ele veio pra cá. Falou, cara, você não é maior que 18, você é igual a 18. Agora, se eu altero o código para que ele faça aqui o que eu quero, ele vai trazer a saída desejada. Beleza, gente? Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro? Beleza. Porque agora, sim, essa primeira aula, pelo menos, eu só quero mostrar para vocês que um código não é programação não é assustador, entendeu? Você vai bater, tem código que você vai bater o olho, tem projetos que a gente vai fazer aqui, inclusive um projeto final que eu quero que vocês façam, que você vai, é, que você vai parar e vai falar, cara, por onde que eu começo isso, né? E aí você vai lembrar dessa primeira aula e vai falar, eu tenho que dar a primeira instrução para esse cara. Eu tenho que saber de onde partir com esse programa. Qual que é a minha entrada? O que que eu vou dar para ele? Ah, eu quero fazer um programa de conta bancária. Qual que vai ser a minha entrada? Eu tenho que dar o saldo da minha conta. Ah, eu quero fazer dentro desse programa uma operação de saque. O que que vai ser? O que que eu tenho que dar? O valor que eu quero sacar. Eu quero fazer uma operação de depósito. O valor que eu quero depositar. E aí, qual que vai ser o processamento desse cara? O que que vai ter lá no meio? O que que ele vai pensar para fazer? Pô, se eu quero sacar, eu vou subtrair. Só que para subtrair eu tenho que ter o valor que eu tenho em conta. E aí você vai montando as instruções. Então, primeiro, me dê o seu valor que você tem em conta. Segundo, selecione a operação. Você quer sacar? Você quer subtrair? Terceiro passo, você selecionou uma dessas. Qual que é o valor que você quer sacar? Ou qual que é o valor que você quer subtrair? Quarto passo, processar. Subtrair do valor que você tem em conta, subtrair o valor que você quer sacar. Ou ao contrário, incrementar com o valor que você acabou de depositar. Qual que é o último passo desse programa? Mostrar o saldo final.
agora você tem tantos na sua conta. Ou agora você, depois do saque, você tem tantos. E acabou o programa. Ele vai ser uma sequência de passos igual a gente fez aqui nesse programinha bobo, igual a gente fez ali para coar o café, igual a gente fez para trocar a lâmpada. E cada passo vai ser importante, porque se você perde uma dessas etapas, você vai ter uma saída indesejada, que é o que a gente acabou de ver aqui. Beleza? A Cristina perguntou, professor, essas figuras já vêm prontas no programa? Cristina, não vem. Essas figuras aqui, como eu estava explicando, elas são parte de um fluxograma. Um fluxograma é um jeito da gente decompor um código em várias instruções para que a gente consiga montar a lógica dele. Então, que nem a gente fez aqui, um programa para verificar se a gente pode dirigir ou não a partir de uma idade. Eu vou falar isso para vocês, criem um programa assim. Vocês não vão criar porque eu já dei o spoiler aqui, certo? Mas eu vou falar, crie um programa que me fale se você, a partir de uma idade, se você pode ou não dirigir. E aí você vai pensar, como que eu vou fazer esse programa? Por onde eu começo? Essas figuras, elas são feitas a partir desse site aqui, vou passar aqui no chat para vocês, que você pode usar para organizar o seu pensamento, tá? Então, num programa que eu quero saber se eu sou apto a dirigir, numa calculadora, num programa que eu quero saber qual é a minha média, eu posso desenhar essas etapas uma a uma para saber o que que eu vou colocar no código. Então, primeiro passo, eu vou ter que ler uma idade, né? Se eu tenho 24, se eu tenho 18, se eu tenho 47, beleza? Segundo passo, eu vou ter que armazenar essa idade em algum lugar, que é o que a gente faz aqui. Terceiro passo, eu vou ter que tomar uma decisão, que é o que a gente representa por esse losango, tá? Essa idade, ela é maior que 18? Maior ou igual, no caso? Se sim, eu vou mostrar, o programa vai mostrar que você pode dirigir. Se não, ele vai mostrar que você não pode dirigir ainda. E isso leva a gente para o fim do programa. Ele vai dar uma saída aqui. E aí, depois que a gente monta essas figuras, você mesma vai montar, vocês mesmos vão montar nos próximos softwares, tá bom? Depois que a gente tem essa figura bem definida, o passo a passo de instruções que a gente quer dar ao computador, vai ficar muito mais fácil da gente não transcrever, mas para a gente traduzir isso numa linguagem de programação. Até porque esse desenho aqui, ele é universal. Se eu quiser escrever, eu estou escrevendo aqui em Python, tá bom? Mas se eu quiser escrever isso em C Sharp, se eu quiser escrever isso aqui em F Sharp, se eu quiser escrever isso aqui em Java, em PHP, em Assembly. Assembly, para quem não sabe, é uma linguagem de horrível, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Assembly Language. Vamos ver se eu acho uma imagem aqui. Isso é Assembly. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem. Abrir imagem em nova guia. Eu sei que tá meio ruim aqui, mas isso é um software em Assembly. Eu tive Assembly na faculdade, eu não sei o que esse cara faz. Nem se eu ficasse 5 minutos aqui lendo para vocês. Mas se eu quiser fazer um programa que me diz se eu sou apto a dirigir ou não nesta linguagem aqui, é só seguir esses passos, certo? Então, respondendo a sua pergunta, esse desenho aqui não vem junto com o código, e sim a gente cria para poder ajudar a gente a fazer códigos, a fazer programas. Porque isso aqui ajuda muito a gente a organizar nosso pensamento. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Nada. É só um resumo da aula, eu não vou nem passar aqui porque eu já falei demais, é tudo que a gente falou aqui até agora, tá? Um algoritmo, ele é uma sequência ordenada de passos. Então, um programa, ele é um algoritmo, ele é uma sequência, um passo a passo, uma receita de bolo ali, que a gente vai falar, faça isso em primeiro lugar. Armazene isso aqui, lembre disso, some isso, né? Para resolver um problema, para trazer para a gente uma informação que ele vai processar. Todo programa, ele vai seguir esse mesmo layout. Eu vou dar para ele uma informação de entrada. Nesse que a gente fez,
a nossa idade. No programa de média que a gente fez, foram as notas, né? A gente pode incrementar aquele programa para ter N notas, não precisa ser duas, né? A gente pode ir lá só digitando as notas e ele mesmo vai saber calcular quantas notas que tem ali, beleza? Mas ele precisa de uma entrada. Ele vai fazer o processamento, nesse caso aqui, decidir se é maior ou menor que 18. No sistema de notas é calcular a média e definir se ele foi ou não aprovado. Esse é o processamento. E a saída vai depender do que a gente quer também, mas sempre tem. Ele vai dizer pra gente, ou ele vai mostrar alguma coisa em tela, ou ele vai mostrar um número, ou um texto, mas ele vai falar pra gente, olha, você foi aprovado, você está apto a dirigir, você não está. Seu saldo é tanto, você fez uma operação de saque, você fez um depósito. N coisas, N programas que a gente pode fazer, mas todos vão ter uma saída, beleza? A gente falou de pseudocódigo, então, que é justamente essa. Deixa eu mostrar aqui de novo. O passo a passo que a gente tem das instruções. Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Ô, Cristina, eu não sei se você estava aqui na hora, mas a gente fez uma brincadeira aqui que um algoritmo, um programa, ele não é nada mais do que um passo a passo aqui de instruções, como se fosse em português. A gente só depois traduz isso para a linguagem de código. Então a gente brincou aqui, pô, o que que a gente precisa para fazer um café? Eu não sei, eu acho que eu apaguei, né, gente? Mas a gente precisa pegar o café, pegar a água, a gente precisa ferver a água, a gente precisa colocar a água no coador. E aí a gente até brincou, faltou alguma coisa? Faltou colocar o café no coador, porque senão você não tem a sua saída desejada, entendeu? E é a mesma coisa num programa, se a gente esquece alguma etapa, é capaz que a gente tenha uma saída indesejada também. Que é o caso que a gente fez. Esquecemos de colocar ali se o cara ia ser maior ou igual a 18. Pô, eu tenho 18 anos, ele vai falar que eu não sou apto a dirigir, tá errado, né? Isso a gente faz a partir desse passo a passo que a gente escreve em português mesmo. Trocar uma lâmpada. Primeiro passo, desrosquear a lâmpada. No meu caso, desligar o disjuntor, porque senão eu vou tomar choque. E no caso aqui das notas, ler as notas que eu quero calcular a média, armazenar quantas notas eu tenho, fazer a soma delas, dividir o resultado por esse número, e aí fazer a decisão aqui. Se essa nota for maior ou igual a 6, o cara está aprovado. Senão ele está reprovado. E a gente faz tudo isso em português, pseudocódigo. Não precisa se apegar a nenhuma linguagem de programação. Isso vai ser muito importante, tá? E aí, o último passo que foi o que a gente viu agora de fluxograma, que é esse desenhinho que vai tornar esse algoritmo visual. Esse passo a passo que a gente fez de instrução fica fácil quando a gente escreve ele de forma visual. Assim, eu posso escrever ali no bloco de notas, se não, faça isso, armazene isso. Mas quando a gente vê isso visualmente, né, naquela estrutura de árvore, a gente consegue falar, pensar, né? Ó, o código está indo para cá, ele está retornando essa saída que vai acabar vindo para esse lado, entendeu? Tudo bem que a gente fez ali uma decisão, mas os códigos têm N decisões a se fazer. Tem N laços. Você vai ver que daqui a pouco a gente vai começar a complexar aquele desenho. Uma setinha vai voltar lá para o começo, vai fazer uma verificação, vai ter N ramos ali para ele decidir. E esse desenho vai ajudar a gente a se manter organizado, a ter o pensamento organizado. Beleza? Próxima aula, a gente vai estudar variáveis. Como que a gente guarda as informações no programa? Vocês, na verdade, já viram isso agora comigo. Deixa eu pegar aqui. Isso é uma variável. Variável que eu dei o nome de idade. Ela está armazenando um valor, 18. Naquele outro programa que a gente fez, eu também fiz um monte de variável. Coloquei ali variável resultado da soma, resultado da divisão. Isso são caixinhas que a gente usa em programas para poder armazenar a informação. Porque eu não posso escrever alguma coisa aqui X e o programa precisa de guardar informações aqui para poder usá-las depois. Se eu tirasse essa primeira linha, ele não sabe o que que é idade. Eu teria que digitar aqui no código 18, minha idade 24, 47.
E isso num código grande não faz sentido. Não faz sentido a gente ficar editando o código. A gente precisa definir lá no começo. Ó, eu tenho uma idade. E essa idade, eu estou definindo ela aqui como 19, 18, X. Beleza? Isso são variáveis. A gente vai usar isso aqui para notas, para idade, para saldo, para qualquer coisa que a gente quiser no programa, qualquer número que a gente queira que ele lembre, qualquer parte de texto que a gente quer que ele lembre, qualquer conta, né, o resultado de conta que a gente quer que o programa lembre, que o computador lembre, a gente vai precisar usar variáveis. Mas eu vou explicar isso de maneira muito mais detalhada na próxima aula. Terça-feira que vem. Beleza, gente? Alguma dúvida? Podem falar, mandar no chat, levantar a mão. Todos entenderam? O importante aqui é sair hoje sem dúvidas. Por mais bestas que sejam. Bestas, né? Se vocês pensarem que é besta. Eu não acho que tenha perguntas bestas. Professor, só uma pergunta. Diga. Fluxograma e arquitetura de programa são distintos, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem a ver, sim. Uma arquitetura de programa, ela pode ser representada por um fluxograma. Ah, assim, na verdade, uma arquitetura de porque o que a gente fez foi uma arquitetura de um programa, tá? A gente arquitetou um programa em instruções. Agora, se você está falando de arquitetura de sistemas, elas não necessariamente são um fluxograma, né? Podem ser. Então, por exemplo, eu vou arquitetar um sistema de banco de dados. Então, eu vou colocar um software que vai rodar num servidor e ele vai mandar informações para um banco de dados. Esse banco de dados vai ser consultado por tal outro sistema. E isso a gente vai fazendo as setinhas exatamente igual a gente fez aqui, entendeu? Então, tem a ver sim. Ah, tá, obrigado. Ficou Beleza? estudando. Tá? Uhum. Isso é legal, cara. A gente vai ver isso depois. Porque aqui a gente está arquitetando instruções do. O fluxograma vai ser um desenho de instruções, um desenho de passo a passo. Elas podem ser passo a passo do que um código faz, que é o que a gente acabou de fazer. Elas podem ser um passo a passo de um processo, por exemplo. Então, trocar lâmpada, entendeu? Isso pode ser feito por um fluxograma. E pode ser um passo a passo de fluxo de dados, né? Existe um fluxograma definido para. É que agora eu não vou lembrar o nome. É, fluxograma. Diagrama de fluxo de dados. Ó, diagrama de fluxo de dados. Eu não tô tão mal, hein? Se liga. Ó, tá vendo? Isso aqui é uma arquitetura de sistema. É um fluxo de dados. E é um fluxograma. Eu, como cliente, vou selecionar um item, que eu vou adicionar um produto no carrinho, eu vou fazer um checkout, eu vou coletar o pagamento. São etapas de um sistema. Não necessariamente isso aqui são etapas de um código, entendeu? Porque aqui, adicionar produto ao carrinho, isso é muito genérico para um código. Eu tenho que armazenar esse produto, armazenar o nome, armazenar valor, somar os itens que estão no carrinho, entendeu? No código, isso é um passo a passo muito maior. Mas esse fluxograma não está falando de código, ele está falando de produto, de arquitetura, que é o que você perguntou. Então tem a ver sim. Beleza? Beleza, show. O Humberto está digitando alguma coisa, acho que ele vai fazer uma pergunta aí. Vou esperar. Ah, boa. Boa. Ó, o Humberto falou, poderia passar os programas para instalar o VS Code, o Python e o diagrama, além de configurar a máquina passo a passo? Passo sim, tá? O diagrama eu acabei de passar. Deixa eu estruturar aqui na mensagem. Ativo para fluxogramas. É esse que eu passei para vocês. Ah, VS Code. O VS Code vai ser a ferramenta para a gente escrever os códigos, tá?
passar aqui o link para vocês. O VS Code, ele é uma ferramenta genérica, tá bom? A gente pode escrever em qual linguagem a gente quiser nele. Mas tem uma outra ferramenta que é o Visual Studio. Todas são da Microsoft, tá? Porque a gente vai focar nesse curso a escrever em linguagem da Microsoft. O Visual Studio, ele vai estar nesse link aqui. Ele é um pouco mais especialista, tá? A gente só vai conseguir escrever em C# nele ou outras linguagens ali da Microsoft, mas ele é muito mais parrudo. Unity. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Essas são as ferramentas. Aquela que eu usei de Python é essa aqui, tá? É o Google Colab. Beleza? O que eu recomendo que vocês baixem? O Visual Studio Community, tá? Se vocês precisarem de ajuda, me chama que eu respondo vocês lá no WhatsApp. Qualquer dia, qualquer horário. E ele vai estar aqui, tá bom? É só você abrir esse executável, seguir as instruções. Depois eu mando um passo a passo, porque tem algumas coisas específicas que vocês vão ter que selecionar lá dentro. Então, eu já vou fazer isso agora. Aí, antes de vocês instalarem, espera por esse passo a passo que eu vou passar para vocês, tá? E aí, na aula que vem, a gente já começa a mexer nele. Eu já pego uns minutinhos da aula para mostrar, beleza? Vamos ver. A Cristina perguntou: confesso que estou totalmente perdida, kkk. Mas estou aqui admirando. Para trabalhar numa empresa, esse programa serve para fazer o quê? Pode me passar os exemplos? Então vamos lá, Cristina. Hoje, tecnologia, né, programação, desenvolvimento de software, ele é utilizado por empresas como meio de atingir objetivos. TI, tecnologia, sempre foi meio, sempre será. Quer dizer, um dia eu quero que mude isso, né? Porque hoje tem muita pesquisa em tecnologia, né? O pessoal que gosta mesmo de pesquisar está aí pesquisando novas maneiras de deixar a IA mais sustentável, de escrever código limpo, né? A questão ambiental está muito forte hoje na programação, porque a gente está degradando o planeta, assim, severamente com o uso da IA. Então, tem gente que utiliza tecnologia para melhorar a tecnologia, seja novas maneiras ou maneiras mais ecológicas, né, que é o ponto mais forte que hoje está batendo em TI. Mas falando aqui de empresas, as empresas elas utilizam TI e programação como meio. Então, antes o RH que tinha que carimbar toda a ficha do funcionário, tinha que bater ponto, furando o pontinho lá. Antes o pessoal do contábil que tinha que abrir aquela gavetona de arquivos e procurar a dona fulana de tal. Hoje não tem que mais fazer isso, justamente porque eles contrataram uma área de TI que desenvolveu sistemas, desenvolveu software para que a vida deles fosse facilitada. Então, hoje nas empresas, as pessoas buscam TI para ou ter eficiência, né? Então, eu vou fazer processos mais rápido, eu vou fazer processos de forma mais fácil, com menos trabalho humano, né? E mais tecnológico, mais automatizado. Antes a tia que tinha que ficar apertando o botão repetidamente para fazer tal coisa. Hoje não precisa mais, tem um robô para isso. Eu vou dar um exemplo importante, eu estou no Itaú há 5 anos, lá no jurídico. A gente tem robôs, né, automações que nada mais são do que pedaços de código, né, programas que rodam todo dia, né, por um período definido. Eles são responsáveis por fazer o que antes o jurídico fazia na mão.
Então, o Itaú, para tratar aqueles trocentos processos, a dona Joana, que bateu a cara na porta giratória da agência no Acre, foi lá processar o Itaú. Antes, todo mundo que tinha que pegar a citação, ler a citação, dona Joana processando Itaú Unibanco na causa tal, mandar via carta, e-mail para o advogado, para ele ir lá defender na audiência. Hoje tem automações que fazem tudo isso de forma muito mais rápida, muito mais assertiva e muito mais simples do que se uma pessoa pegasse para fazer isso. E é hoje que as empresas buscam, né? Não é à toa que todo mundo quer usar IA. IA é o simples do fácil, né? Posso digitar o que eu quiser na IA, ela vai me entender, ela vai fazer o que eu quero, talvez não do jeito, né? Dependendo de como você pede para ela, talvez não do jeito que você quer mesmo, mas de um jeito muito mais fácil, que custe muito menos. Eu não preciso agora pagar uma pessoa que custa sei lá quantos mil reais, eu posso fazer uma assinatura, não preciso de um time, eu posso ter uma assinatura, e que eu tenha um software, que eu tenha uma IA, para fazer o trabalho que eu faria com sei lá quantos recursos humanos, entendeu? Isso acontece no banco, tá? Itaú Unibanco, me desculpe, mas eu vou falar. Tem muita vaga sendo substituída, não só no Itaú, como em várias empresas. Eu não preciso mais de programadores júniores para fazer o que eu posso pedir para a IA fazer, né? Essa é a grande verdade. Mas assim, as empresas vão utilizar, tá? Todo mundo, você vai ver que muita empresa e empresa, eu digo organização, tá? Não precisa ser empresa privada, mas uma organização pode ser privada, pode ser pública. Eles vão se utilizar de tecnologia dentro das áreas de negócio dele. Então, se eu tenho um RH, se eu tenho um financeiro, se eu ofereço o produto tal, empresas de consórcio, veículos, qualquer que seja o ramo, eles têm um negócio a ser feito. Eles têm processos a serem cumpridos. E tem processos que são feitos de forma mais fácil, mais rápida, mais assertiva, se você faz eles de forma sistêmica, né? E é para isso que eles contratam o TI. Isso eu digo para desenvolvimento de software, tá? Então aqui o que a gente está aprendendo para desenvolver software é a criar produtos, a criar ferramentas que facilitem processos, que ajudem a gente a chegar no resultado desejado de maneira simples, de maneira automatizada, sistêmica, né? Isso pode ser um programinha assim como a gente fez, ou pode ser um puta de um sistema financeiro, pode ser um sistema de RH, entendeu? Eles utilizam isso porque eles querem economizar, porque eles querem fazer as coisas de maneira mais barata, mais simples e mais rápida. Isso eu digo para desenvolvimento, tá? Como eu falei no começo da aula, TI, tecnologia da informação, tá distribuída em várias áreas, né? É, por exemplo, hoje eu posso contratar um time de segurança da informação, e eu estou querendo eficiência de processos dele, eu estou querendo que eles façam ferramentas para eu ter resultados, dinheiro mais rápido. Não. Eu quero que eles me ajudem a proteger os meus produtos, os meus recursos. Porque nada adianta eu ter um banco de dados, eu ter uma operação rápida, automatizada. Você vai chegar um hacker aqui amanhã e vai criptografar tudo e falar: me dê 20 milhões de dólares em barras de ouro para vocês terem todos esses dados aqui de volta, entendeu? Então, TI tá distribuído em várias áreas, não necessariamente só para a eficiência do negócio, como também para segurança, como também para pesquisa, né? Mas aí respondendo na sua pergunta, os programas que a gente vai criar servem para a gente melhorar processos, servem para a gente desenvolver ferramentas que auxiliem as empresas, e muitas vezes a gente vai ser contratado para isso, para que eles tenham programas, para que eles tenham aplicações que facilitem a vida e o negócio deles, tá bom? Seja para interno, que nem o exemplo que eu dei agora, eu desenvolvia programa para o jurídico. Eu não estou lidando com clientes do Itaú, clientes, pessoas físicas, jurídicas. O software que a gente tem é para os advogados, lá de dentro. Então, eles são nossos clientes, mas eles são internos, né? Como tem empresas que vão chegar para você e falar: Cristina,
Desenvolve para mim aí um site, desenvolve para mim aí um robô que vai pegar todas as informações aqui do faturamento que a gente teve no mês, vai consolidar tudo isso numa planilha e vai enviar por e-mail para o nosso chefe. Você vai saber fazer isso no final dessa disciplina, porque você vai conseguir destrinchar o programa, vocês vão aprender a programar, a colocar em código, em máquina, milhares de instruções ali que vão conseguir fazer com que você chegue no seu objetivo. Tá bom? Já tá digitando aí, vamos só esperar o chat. Aí a Cristina perguntou: IA pode fazer tudo isso sem humano? Mais ou menos, tá? Desculpa, gente, tava vendo o outro computador. IA, ela pode e não pode, depende de como você programa a sua IA. Porque a IA, no final, ela é um modelo inteligente que ela vai pegar uma entrada. Então, ela vai pegar dados de entrada, seja ele coisas que você escreve ali no chat, por exemplo, no chat GPT, e vai devolver uma saída, né? Chat, eu quero que você faça uma planilha. Chat, eu quero que você faça os slides da aula de programação. Ele vai fazer. Agora, precisa de um humano para que eu opere ela. Tem fluxos, tem empresas que estão fazendo teste de IA sem interação humana, né? Que é o que a gente chama de IA autônomo. A IA, os agentes de IA, eles vão decidir o que eles querem de entrada. Eles mesmos vão se retroalimentar para que eles tenham a entrada definida. Então, vamos supor que tinha uma IA que vai defender processos judiciais. Então, ela que vai escolher qual processo ela vai pegar, ela que vai escolher se ela vai fazer uma defesa, se ela vai fazer uma peça de defesa, se ela vai fazer um acordo, é, ela que vai definir quais peças que ela vai pegar, se ela vai pegar um extrato, se ela vai pegar uma imagem de câmera, entendeu? E no final ela que vai ler a sentença do juiz e definir se a gente ganhou, se a empresa ganhou o processo, se ela perdeu. Só que nisso tem. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, existe. IAs que fazem sem humano. Mas tem um risco embutido nisso, né? Até que ponto você vai dar uma autonomia para um modelo de dados? Ele pode fazer merda, e ele vai. Se você não treina ele certo, mesmo se você treine certo, né? Sempre precisa de uma verificação humana. A gente ainda está nessa etapa de ter uma verificação, uma revisão humana. Porque fazer ela faz. Agora, se ela alucinou, se ela inventou, a gente vai ter que conferir. Porque a gente sabe o que é real e o que não é. A IA não, entendeu? Então, existem sistemas de IA, agentes de IA, que conseguem fazer tudo de forma autônoma. Vou deixar até aqui no chat. IAs autônomas e semi-autônomas. Você vai ver que sim, existem sistemas capazes de criar, de fazerem tarefas sem a intervenção humana, mas que eles têm um risco inerente. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Tudo certo? Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem no WhatsApp, tá? Lá no grupo. Manda mensagem pro Jobson. Qualquer coisa que precisarem. E um ótimo descanso aí para vocês, uma boa quinta-feira. E a gente se vê na terça que vem. Tá bom? Fechou. Boa noite. Fechado? Ok, boa noite. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado por hoje. Tchau.